Bem, iniciando agora o áudio e o vídeo de número 2 sobre o Tribunal Penal Internacional, eu gostaria de abordar antes, num primeiro plano, a referência e tudo que se refere à competência material deste Tribunal Permanente Criminal Internacional. E aqui, vamos ver qual é o primeiro critério para que tenham sido inseridos no rol da sua competência aqueles 4 crimes internacionais. E o critério é um só, como vocês podem perceber: a gravidade do crime cometido. Os crimes inseridos no que tange a um hipotético rol, né, dentre os mais graves. A gravidade é, sem dúvida alguma, o elemento central na definição da competência do Tribunal Penal Internacional. E, portanto, é por isso que nós entendemos como cabível algumas consequências que advêm desta alta gravidade no cometimento desses crimes. O principal é a imprescritibilidade. Este elemento é muito importante na definição e no reconhecimento que advém da análise de um fato que constitua crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de genocídio ou crime de agressão. E para vocês terem uma ideia, no Estatuto de Roma, em outros documentos internacionais, né, sempre é possível encontrar a referência aos graves delitos e crimes que ofenderam a consciência humana. No Estatuto de Roma, me permitam ler um trechinho muito rápido, né? Se estabelece no seu preâmbulo o seguinte: reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade. Então vejam, são crimes tão graves que colocam em risco o bem-estar da humanidade. É muito simples vocês pensarem em alguns exemplos muito conhecidos. Eu lembro aqui daquele sequestro de meninas pelo Boko Haram na África, que gera toda uma desestabilidade na região, não é? Muitos traumas sociais que levam décadas, se não centenas de anos, para serem curados. O genocídio de Ruanda, que gera milhões de refugiados, impactando o Burundi, Uganda, toda a região ali próxima, né? Enfim, as guerras, as tragédias da natureza que geram também grandes desestabilidades da região. Pois bem, no caso do direito penal internacional, são 4 crimes que são considerados como instrumentos hábeis, eficazes na ameaça a essa segurança mundial, internacional e também regional, ou seja, nos continentes. E ainda diz mais o preâmbulo: afirmando que os crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional, é o que eu estou falando aqui até agora, no seu conjunto, não devem ficar impunes. Esta é aquela ideia que é concretizada com Nuremberg, que se tentou fazer antes, né, após a Primeira Guerra Mundial, com o Tribunal de Leipzig, por exemplo, com a previsão do Tratado de Versalhes para julgar o Kaiser Guilherme II, que não deu certo, mas que após a Segunda Guerra Mundial dá certo com o Nuremberg-Tocqueville. Então, não deixar impunes indivíduos no plano internacional que tenham cometido tais crimes. E que a sua repressão, a repressão a estes crimes, deve ser efetivamente assegurada através da adoção de medidas, tanto em âmbito nacional, quanto por meio do reforço e da cooperação internacional. Aqui um elemento central para vocês compreenderem o Tribunal Penal Internacional. Central. É dever dos países, no que tange ao seu plano doméstico, e também da comunidade internacional, investigar, processar responsáveis e punir os culpados, assim julgados, por meio de um devido processo legal, pela prática desses 4 crimes internacionais. É por isso que vai surgir aqui o princípio da complementaridade.
O dever primeiro é do país, do Estado soberano. Não há qualquer ofensa à soberania em se aderir a um tratado internacional, especialmente o Estatuto de Roma. Não há. Mas se o país não quer julgar, ou se ele não, além de não desejar julgar, se ele não possui normas, estruturas para tanto, é possível o recurso às cortes, o recurso não no sentido técnico, né? Recorrer-se a noticiar os crimes às cortes internacionais. A partir desse momento, eu proponho aqui, não é, que nós vejamos rapidamente quais são esses crimes. Claro, previsto no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Pela ordem, né? Nós temos o crime de genocídio no artigo 6º. Nós temos o crime contra a humanidade no artigo 7º. O crime de guerra no artigo 8º. O crime de agressão também é previsto. E foi regulamentado mais recentemente. Eu vou falar um pouquinho desse crime de agressão, mas o crime de agressão envolve a invasão injusta de um país a outro, não é? Então nós temos aqui o nascimento do TPI, a aprovação do Estatuto de Roma, ele confirma um fenômeno muito importante. As normas internacionais, não é? As condutas praticadas no âmbito internacional e que geram danos, lesões, passam a ser codificadas. Existe um movimento na linha do tempo que mostra essa evolução. Eu vou citar para vocês o Liber Code de 24 de abril de 1863. O que foi o Liber Code, não é? Ou a chamada General Order 100, a Ordem Geral número 100, não é? Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, determina, não é? Sobre como os soldados da União, durante a Guerra Civil Norte-Americana, deveriam se comportar, estabelecer a sua conduta durante essa Guerra Civil. Então era um código de conduta para os soldados, para que a brutalidade da guerra sofresse algumas limitações, né? Quem escreveu esse código de conduta foi Franz Liber, né? Então, tanto se fala hoje em conduta nas várias atividades humanas, a guerra também tem condutas a serem observadas, só que com consequências legais. A Convenção de Genebra de 1864, eu já falei dela, nos crimes de guerra, foi um segundo passo depois do Liber Code, de 1863. Um ano depois, são editadas as leis de Genebra, Henri Dunant, Cruz Vermelha Internacional, já falamos disso, não é? E este movimento vai seguir por outras codificações importantes que eu vou mencionar a partir do áudio e do vídeo de número 3. Então vamos seguir com essa análise. Obrigado.